No ano de 2061, quando o Japão entrou em colapso devido às políticas econômicas e à população envelhecida, o Japão se tornou um pedaço de carne gordo para os países capitalistas. Eles lutaram e se destruíram para assumir o controle do Japão. Armas humanoides chamadas Aimi foram introduzidas na guerra. A situação do Japão ficou pior do que nunca. Este é Shiba. Ele e seu grupo de amigos encontraram os restos mortais de uma Aimi. O grupo rapidamente pegou tudo que ainda era utilizável e foi embora. Eles discutiram como usar as peças para vários propósitos. Mas Shiba, que tinha tomado a maior parte, não revelou nada. Depois disso, Shiba foi deixado na frente de sua casa. Assim que o grupo ouviu sobre uma briga entre alguns japoneses e soldados estrangeiros, Shiba não se importou e entrou na casa. Porque nesta era, nascer japonês não era diferente de ser judeu, eles eram menosprezados. E mesmo com talento ou dinheiro, ainda era difícil encontrar um emprego. Shiba se perguntou qual era o sentido de viver. Sentindo-se desanimado, Shiba subiu a montanha novamente para procurar algo. Desta vez, ele foi sozinho, sem convidar os outros três, porque ele não sabia seus nomes ou onde viviam. Ele só os conhecia através de um grupo de entusiastas de robôs. Para ele, ter um relacionamento assim já era bom o suficiente. Shiba então foi buscar as peças do Aimi que ele havia escondido antes. Ele vagou até a noite antes de voltar para casa. Naquele momento, ele ouviu alguém gritando por socorro. Curioso e com medo, Shiba pegou sua pá militar e se aproximou lentamente da fonte do som. Atrás das folhas havia uma caixa. Fez um som e se apresentou como Gai, uma inteligência artificial com sua própria consciência e vida. Shiba não queria se envolver em problemas, então estava prestes a sair. Mas Gai adivinhou seus pensamentos, o repreendeu e até sabia que ele havia escondido o comunicador da Aimi. Gai implorou a Shiba que o salvasse porque sua bateria estava acabando. Então, de repente, disse-lhe para correr porque alguém estava vindo. Um veículo militar então se aproximou. Eles encontraram Shiba e perguntaram o que ele estava fazendo a esta hora. Shiba respondeu calmamente que estava acampando. Eles não acreditaram nele, já que este era um local onde um Aimi havia caído após uma batalha e eles haviam detectado o roubo de equipamentos. 2 soldados pediram para verificar a identidade de Shiba. Ele era um órfão vivendo de sua herança e apoio governamental. Mesmo com um histórico limpo, eles ainda o imobilizaram e verificaram sua mochila. Quando não encontraram nada, o deixaram ir. Quando as coisas se acalmaram, Shiba voltou para buscar Gai e o levou para uma fábrica abandonada. Este lugar já tinha sido secretamente reivindicado por ele, e atrás da porta de segurança estavam as Aimi. Ele começou a carregar a bateria do Gai. A inteligência artificial estava curiosa. Será que ele tinha montado a Aimi sozinho? Ele contou a história de como descobriu a fábrica, como se fosse algum tipo de ruína. Quando ele entrou para verificar, as ferramentas ainda estavam lá. Levou bastante tempo para Shiba destrancar a sala secreta, e quando ele a abriu, o Aimi já estava lá dentro. No entanto, o objeto tinha uma estrutura estranha, pois faltava o dispositivo de controle central. Shiba vinha estudando isso até agora. Era a única alegria que lhe restava neste mundo fragmentado. Gai expressou admiração pela paixão de Shiba. De repente, surgiu uma pergunta que Shiba nunca tinha pensado antes. O que ele faria depois que o Aimi estivesse em funcionamento? Ele permaneceu em silêncio. Em resposta a esse silêncio, Gai disse que estava tudo bem, mesmo que ele fizesse isso apenas por interesse, porque durante as guerras de fronteira, as pessoas ainda compravam bebidas e pipoca só para ver 2 robôs lutarem. Foi tudo por seus interesses pessoais e diversão. Shiba o interrompeu. Ele ativou um bloqueador de sinal antes de sair, deixando Gai para atacar ali. Quando a porta se fechou, Gai começou a agir. Ele escaneou a fábrica inteira e controlou as máquinas para começar a preparar algo. Faziam 3 dias que Shiba tinha partido. A chuva constante o deixava muito ansioso. Ele temia que o Gai fosse consumir toda a eletricidade da fábrica. No dia seguinte, o exército capturou o grupo de amigos de Shiba enquanto tentavam modificar um veículo usando peças Aimi. O comandante considerou os 3 como terroristas e apresentou uma foto de Shiba, exigindo que fornecessem informações se não quisessem morrer. Enquanto Shiba estava consertando seus fones de ouvido, Gai captou o sinal e o instou a sair da casa imediatamente, pois os soldados invadiram. Sem vê-lo, eles imediatamente começaram a verificar as câmeras de segurança próximas. Shiba correu para a fábrica e viu que a investida mecânica estabilizadora tinha sido concluída por Gai, mas ele não pôde ficar surpreso por muito tempo, porque os soldados haviam chegado. Pelas câmeras, eles viram 2 mechas da Oceania, e os 3 amigos de Shiba haviam sido feitos reféns. O comandante exigiu que Shiba saísse, suspeitando que ele fizesse parte de uma organização terrorista. Os 3 tentaram explicar que eram apenas garotos da cidade que gostavam de modificar veículos.
Mas ele não quis ouvir e apontou sua arma para eles, forçando Shiba a sair. Shiba estava prestes a fazer o que ele disse, mas Guy falou. Ele queria ser capturado e passar o resto de sua vida na prisão, ou ele resistiria e encontraria um caminho através das dificuldades. Aceitar ser um peixe preso em uma gaiola ou ser um peixe que salta sobre o portão do dragão e se torna um dragão. Se ele acreditasse nisso, então pilotaria isto. Sem hesitação, ele escolheu pilotar o MI com Guy. Quando o comandante não viu nenhum movimento, ele começou a atirar. Shiba entrou no MI e inseriu Guy como uma chave. Após alguns segundos de análise, o MI foi identificado como Kenbu. O processo de escaneamento da retina começou, e Shiba agora podia ver tudo do lado de fora. Guy apareceu em uma forma mais fofa. Depois de um pouco de familiarização com o cockpit, Shiba transformou o IMI em modo humanoide. Seguindo as instruções de Guy, Kenbu avançou para fora, surpreendendo todos. Shiba voou e socou um EMI, depois o agarrou e o jogou contra o outro. No entanto, o inimigo ainda revidou, forçando-o a recuar e se proteger. Eles continuaram a disparar balas, colocando-o em uma posição complicada. Uma unidade inimiga saltou por trás, formando um ataque em pinça em Kenbu. Neste ponto, Guy disse a Shiba para usar o movimento final. Com os olhos ardentes, pediu a Shiba que gritasse o nome do movimento da forma mais legal possível. Quando ambos os inimigos EMIs avançaram, Shiba gritou: "Explosão do canhão de ferro!" e usou sua arma para perfurar uma unidade. Ele rapidamente agarrou o que atacava por trás e esmagou seu braço contra o outro. Esta foi a primeira vez que Shiba realmente se sentiu vivo. Logo depois, um soldado fez 3 amigos de Shiba como reféns e exigiu que ele se rendesse. Ao ver isso, Guy disse a Shiba que estava tudo sob controle. Em seguida, mudou o tom e disse que aqueles 3 eram apenas ferramentas para Shiba, que ele os usara para reunir as peças para consertar Kenbu. E agora que estava completo, eles não eram mais úteis. Guy até insultou o comandante na cara dele, dizendo que ele havia perdido o rastro dos verdadeiros terroristas, e, em vez disso, prendeu e puniu civis inocentes. Que vergonha. Depois de dizer isso, os dois foram embora. Após aquela provocação ousada, os dois agora tinham que viver escondidos assim. Naquela noite, Shiba parou para inspecionar Kenbu. Ele verificou seu telefone e viu que agora era procurado por terrorismo. Mas estando com muita fome, ele não se importou. Shiba perguntou o que eles precisavam fazer em seguida. Guy disse que eles tinham que cruzar o mar interior de Seto e seguir para Okayama. Essa área estava fora do controle militar da Oceania, então eles chamariam menos atenção. Mas mesmo que ainda fossem perseguidos, eles apenas viveriam no exílio. Isso parecia razoável. Então Shiba tirou uma soneca para recuperar as forças. Na manhã seguinte, Shiba teve que camuflar Kenbu, porque mais cedo Guy havia informado que ele precisava descansar após processar uma grande quantidade de informações em um dia. Precisava dormir para evitar sobrecarga. Assim que a camuflagem terminou, Shiba foi procurar algo para comer, porque não tinha comido nada desde ontem. Ele se aproximou de uma horta cheia de vegetais e pensou consigo mesmo que, já que estava sendo caçado como um criminoso, cometer um pouco mais de crime não importaria. Então ele foi ao jardim e pegou um tomate. Quando estava prestes a dar uma mordida, o dono da horta apareceu, segurando uma foice, assustando Shiba, que se curvou profundamente e pediu desculpas. O dono olhou para ele em silêncio, então disse que se Shiba o ajudasse, ele lhe daria comida. Depois disso, sob a orientação do bondoso fazendeiro, Shiba colheu muitos tipos de vegetais. Ao meio-dia, ele comeu tomates frescos que haviam sido deixados de molho em um riacho. Depois de comer, o fazendeiro pediu para ele ajudar a plantar sementes. Eles trabalharam até a tarde, mas Shiba não se sentiu cansado. Na verdade, ele se sentiu feliz com essas novas experiências. Fazia sentido, já que ele sempre viveu na cidade, então experiências como essas eram muito preciosas. O fazendeiro, tendo visto tudo, convidou Shiba para sua casa. Sua esposa saiu para cumprimentá-lo, e o fazendeiro pediu que ela preparasse uma refeição para o seu convidado. Ela concordou alegremente e disse a Shiba para tomar banho primeiro. Depois de tomar banho, ele foi tratado a uma refeição grandiosa pelo casal. Shiba não hesitou e começou a comer. Quando ele deu a primeira mordida, suas lágrimas caíram inconscientemente porque era completamente diferente do sabor do fast food que ele sempre comia. Isso fez Shiba se sentir genuinamente feliz. Após terminar a refeição, Shiba bebeu chá para enxaguar a boca. Naquele momento, a TV transmitiu um aviso de procurado para Shiba, e em sua confusão silenciosa, o velho disse que uma vez teve um filho, mas infelizmente ele morreu enquanto participava da guerra de fronteira. Os dois tinham prometido um ao outro ir pescar juntos quando ele voltasse, mas parecia que isso nunca aconteceria. Aquele barco tinha ficado sem uso até agora. O velho disse que se Shiba precisasse, ele o daria.
Ele sabia claramente que Shiba não era um terrorista, porque nenhum terrorista se curvaria e pediria desculpas tão humildemente no campo após ser pego roubando comida. Pelo contrário, Shiba até o ajudou a cuidar do jardim. O velho disse que em tempos tão caóticos não se deve perder a fé nas pessoas, então ele daria a Shiba essa confiança. Ele também garantiu a ele que, enquanto Shiba permanecesse aqui, nada aconteceria com ele. As emoções tomaram conta de Shiba ao ouvir essas palavras. Ele continuou agradecendo a eles. Para dissipar o sentimento estranho, a senhora disse que iria verificar se a roupa de Shiba estava pronta. Shiba se ofereceu para ajudar, e justo então, a campainha tocou. O senhor disse para Shiba se esconder, então saiu para encontrar o chefe de polícia da cidade, que veio verificar se havia algum terrorista escondido ali. O velho, com um olhar determinado, afirmou firmemente que não havia ninguém aqui. Ainda assim, o oficial avistou os sapatos de Shiba, mas devido à credibilidade do velho, o oficial fez vista grossa. Naquela noite, Guy contatou Shiba. Ele havia ouvido tudo e também sabia que o oficial havia ignorado o assunto. No entanto, tanto ele quanto Shiba sabiam que o casal idoso estaria em perigo se ele ficasse mais tempo. Então, na manhã seguinte, ele partiu com uma carta de despedida. Primeiro, ele expressou sua profunda gratidão por ter sido acolhido, agradeceu pela refeição e pelas palavras calorosas, e também pediu permissão para emprestar o barco. Uma vez que tudo se acalmou, ele prometeu que voltaria. Além disso, Shiba deixou a casa bagunçada, como se o casal tivesse sido atacado por ele, para evitar suspeitas. Em seguida, Shiba conectou o barco a Guy e os dois começaram sua jornada. Mesmo assim, Shiba ainda se sentia inquieto à medida que mais e mais crimes eram atribuídos a ele, coisas que ele nem tinha feito. Guy disse com confiança que estava tudo bem. Não importa quantos crimes foram atribuídos a ele, enquanto a verdade viesse à tona, tudo seria resolvido. Ao ouvir isso, Shiba se sentiu aliviado e partiu. Guy informou que em poucos minutos eles chegariam a outra margem, mas adiante estava a zona de guerra na fronteira, um campo de batalha brutal. Antes que pudessem se preparar, Guy anunciou que estavam cercados por forças militares asiáticas, que haviam montado uma formação de interceptação. Guy examinou todo o campo de batalha e confirmou que havia pelo menos 12 mechas inimigos. Era tarde demais para fugir, então a única opção era avançar. Guy disse que Shiba já havia derrotado a Oceania. Se ele também derrotasse a Ásia, seria um herói. Embora não fosse o que Shiba queria, a chance de lutar o animou. Quando as forças asiáticas abriram fogo, Kenbu saltou no ar, pousando em uma ponte quebrada nas proximidades, conforme calculado por Guy. Os dois avançaram. Kenbu avançou e derrubou um Amai, e Shiba o usou como escudo, empurrando ambos para a água. A emoção tomou conta de Shiba, e ele avançou novamente, derrotando mais 2 Amais. O comandante inimigo ficou surpreso com os movimentos ágeis de Kenbu. Guy identificou 4 inimigos disparando à distância. Kenbu correu e chutou 2 para longe. Pegou um rifle para atirar em outro que avançava contra Amai, mas a arma exigia verificação de identidade e não pôde ser usada. Sem problema. Shiba bateu com a coronha do rifle na cabeça do Amai. No entanto, mais reforços chegaram e eles foram cercados por todos os lados. Guy calculou uma rota de fuga. Detectou uma bateria de alta capacidade por perto. Se fosse incendiada, explodiria. Aproveitando o tiroteio do inimigo, Shiba fez Kenbu jogar várias baterias na chuva de balas, provocando uma grande explosão. Usando o fogo como cobertura, os dois fizeram uma tentativa de fuga. No entanto, as forças asiáticas continuaram atirando, atingindo a perna de Kenbu e imobilizando-o. Eles rapidamente cercaram e prenderam Shiba, depois lançaram uma chuva de balas na cabine para destruí-la e matá-lo. Mas Kenbu era forte demais para que a primeira rajada o derrubasse. O comandante continuou a ordenar fogo até que Shiba foi morto, mas quando estavam prestes a atirar novamente, um atirador de elite à distância derrubou um dos Amai. O exército asiático ficou imediatamente em alerta, mas a distância através da cadeia de montanhas havia completamente bloqueado sua mira. Cada bala disparada derrubou um Amai, e uma vez que todos caíram, o piloto do outro lado contatou Shiba, fornecendo-lhe uma localização para onde ele precisava ir e dando-lhe uma senha. Então aquele piloto disparou 2 rodadas de fumaça para criar uma chance para Kenbu escapar. Essas eram fumaças especiais de interferência, tornando impossível para o exército asiático rastrear a posição de Shiba. Depois disso, Shiba encontrou seu salvador, agradeceu a ele e se apresentou, também apresentando Guy. No entanto, Guy mostrou irritação ao ver que havia outra IA semelhante a ele aqui. A inteligência artificial do outro piloto também o saudou. Os 4 então embarcaram em um veículo de transporte e partiram. A outra inteligência artificial se apresentou como Kei, e o piloto era Gashin.
Gai começou a escanear os arredores para determinar para onde estavam indo e Kay explicou que essa estrada foi construída antes da Guerra da Fronteira. Era um remanescente de um projeto de rodovia, financiado privadamente e construído em segredo para que o inimigo não soubesse e eles pudessem viajar com segurança. Então foi a vez de Shiba perguntar quem era Gashin. Com um comportamento curto e reservado, Gashin explicou que os japoneses estavam pilotando AIMA e formando seu próprio exército com o objetivo de restaurar o Japão. Gashin chamou a organização deles de Yatagarasu. Gai comentou que Shiba tinha encontrado terroristas de verdade. Shiba foi então levado para o acampamento de Yata, onde ele conheceu os trabalhadores de manutenção. Embora o chamassem de fraco e efeminado, eles ainda concordaram em consertar Kenbu. Depois chegou outra pessoa, apresentando-se como Risa, ela o levou para encontrar o capitão da segunda unidade de Yata, Kyoumei. Após uma breve introdução, Kyoumei fez algumas perguntas a Shiba que pareciam um interrogatório, perguntando se ele tinha companheiros ou se montou o Kenbu sozinho, e até se Gai foi programado por Shiba. Embora um pouco surpreso com essas perguntas, Shiba respondeu calmamente que encontrou o Kenbu já montado, e apenas o configurou e reparou, sem saber se funcionaria. Quanto ao Gai, ele o encontrou na floresta e ele ativou quando o inseriu. Depois de alguma discussão, Kyoumei declarou que Kenbu era propriedade de Yata. Tinha um par de unidades irmãs projetadas com base no conceito de um Amai chamado Yohan, atualmente operado por Gashin. Kyoumei acrescentou que a razão pela qual Shiba não conseguiu ativá-lo na primeira vez que o viu foi devido a uma peça faltante, que deveria ser entregue a Kenbu, mas o piloto e a inteligência artificial que a transportavam foram atacados, resultando em Kenbu permanecendo dormente, até que Shiba apareceu. Depois de tudo isso, Gai perguntou irritado se Yata estava planejando pegar Kenbu de volta. No entanto, Kyoumei disse que isso seria muito injusto com Shiba. Então o capitão da segunda unidade ofereceu a ele um negócio melhor, juntar-se a eles. Eles não eram terroristas como as notícias afirmavam. Eles eram um exército revolucionário, não extremistas em suas ações, portanto não terroristas. Além disso, como Shiba podia consertar e lutar com Kenbu, eles o consideravam adequado. Shiba hesitou, sabendo que se juntasse a eles teria que matar pessoas. Gashin ficou bravo, dizendo que Kenbu não era um brinquedo, era uma arma de guerra. Ele então mostrou a Shiba um vídeo de muitos civis japoneses sendo massacrados e apontou que Shiba tinha em suas mãos o poder de salvá-los, mas ainda hesitava como um covarde. Ver a expressão pouco convincente de Shiba fez Gashin sair furioso. Kamui pediu a Shiba que o perdoasse, explicando que o pai de Gashin tinha uma vez tido a determinação de restaurar o Japão, mas morreu antes de cumprir esse objetivo. A atitude rude de Gashin vinha de seu desejo de realizar a vontade de seu pai o mais rápido possível. Retornando à decisão de Shiba, Kamui disse que estava tudo bem. Mesmo que ele recusasse, eles poderiam ajudá-lo a recuperar sua cidadania, voltar a uma vida normal, viver sob um nome e identidade diferentes em troca de devolver Kenbu. Depois de ouvir todos os termos, Shiba ficou em silêncio, então disse que iria pensar sobre isso. Ele saiu e sentou-se sozinho. Naquele momento, Risa veio conversar com ele. Shiba perguntou por que ela se juntou ao exército revolucionário. Ela disse a ele que uma vez teve uma família, mas todos morreram em um acidente de trânsito e o veículo responsável era um transporte militar do exército asiático. Graças à imunidade diplomática, eles foram declarados inocentes e até reverteram a culpa para a família dela, por causar danos ao exército, exigindo compensação. Pensar nisso ainda a enche de ressentimento, e ela tem certeza de que há muitas pessoas no Japão que sentem da mesma maneira. É por isso que ela se juntou ao movimento para reviver o Japão, e todos aqui também. Mas Shiba não tinha razão para se juntar. Seus pais morreram de doença não relacionada ao exército. No começo, ele pensou que montar Kenbu era apenas um passatempo. Mas quando lutava ao lado de Kenbu e Gai, a sensação do metal se chocando fazia seu corpo se encher de excitação. No entanto, quando enfrentou a morte de perto, foi tomado pelo medo e se fechou ao relembrar aquele momento. Então, um toque suave de segurança veio de Risa. Ela admitiu honestamente que tinha sido enviada para convencê-lo a se juntar ao Yata, mas refletiu que se seu próprio irmãozinho estivesse na mesma situação, ela não conseguiria encorajá-lo. Ou ela teria dito para ele fugir para bem longe e levar uma vida tranquila. Ela queria que Shiba se valorizasse mais. Como uma pessoa pode ser feliz se não há ninguém ao seu lado? Lembrando de tudo o que havia passado e do casal de idosos, ele finalmente tomou sua decisão. Naquela noite, Kumei relatou que a sede havia informado que os militares asiáticos aumentaram a segurança depois que resgataram Kenbu. Então eles interromperiam temporariamente o plano de cortar as linhas de suprimento inimigas e retornariam à sede. Quanto a Shiba, Risa não tinha certeza se ele se juntaria.
Gashi ainda estava irritado com sua fraqueza. No dia seguinte, Gashi o acordou para o treino. Ele mostrou a lista de exercícios que tinham que completar naquele dia para Shiba e não lhe deu chance de recusar. Ele simplesmente começou a sessão, forçando Shiba a acompanhar. Enquanto isso, Gai estava sendo mostrado os acessórios que seriam equipados no Kenbu por Risa. Naquela tarde, Shiba estava exausto do treinamento e Gashi lhe disse que isso era apenas o começo antes de partir. À noite, Shiba deitou-se na cama ouvindo Gai devagar sem parar sobre o quão majestoso Kenbu era, mas ele estava cansado demais e adormeceu. Na manhã seguinte, ele foi arrastado para o treinamento novamente por Gashi. Naquela noite, ele estava exausto demais para comer, mas todos ao seu redor viram seus esforços e o aplaudiram. Alguém até fez uma bebida especial para ele, e depois de bebê-la, ele adormeceu. No dia seguinte, ele foi chamado novamente para treinar. Enquanto isso, Gai observava Kenbu sendo gradualmente concluído e Shiba estava melhorando constantemente. Naquele dia, Gashi lhe deu uma pausa antecipada. Quando Shiba voltou para trocar de roupa, Risa o chamou para ver Kenbu. Ele tinha sido equipado com nova armadura, além de uma espada e um canhão montados em suas costas. Shiba ficou impressionada com a habilidade dos especialistas. Após discutirem algumas coisas, Shiba e Risa foram a um riacho próximo para se banharem. Risa se despiu casualmente na frente dele e, vendo seu constrangimento, ela pegou sua mão e pulou na água com ele. O riacho frio levou suas preocupações embora. Depois disso, eles conversaram. Risa disse que depois de amanhã, eles sairiam deste lugar e iriam para Hiroshima, e perguntou se ele havia se decidido. Shiba disse que ainda tinha medo de lutar, mas depois de passar tempo com todos, percebeu que não eram pessoas más, então ele iria com eles. Ele queria aprender e lutar ao lado de Kenbu. Risa ficou muito feliz e deu um tapinha na cabeça dele. Naquela noite, ele contou a Gai sobre sua decisão. Gai disse que sempre apoiaria Shiba porque Shiba o tinha salvado. Risa relatou a escolha de Shiba para Kamui. No dia seguinte, Gai e Shiba testaram o novo Kenbu. Graças às melhorias e manutenção, ficou mais rápido e ágil do que antes. Com um único golpe, cortou uma grande pedra limpa. Após o teste, Shiba desceu do Kenbu e encontrou-se com Gashi. Ele expressou sua admiração pelas atualizações e então Gashi assumiu o controle da nave. Gashi precisava se familiarizar com o Kenbu caso Shiba morresse, e Shiba deveria fazer o mesmo. Então os dois tiveram uma partida amistosa usando o Ami um do outro, e a unidade de Gashi, chamada Johan, foi guiada pela IA, Kei. Seu amistoso foi bem equilibrado. Mesmo que Gai falasse demais e irritasse Gashi, ele calmamente desviava de cada disparo de Shiba. Kei aconselhou calmamente Shiba a trocar de armas de forma mais flexível quando seu oponente descobrisse como contra-atacá-lo. Mas Shiba estava preocupada que se ele lutasse com muita seriedade, Kenbu se machucaria. Enquanto ele estava distraído, Gashi rapidamente se aproximou e Kei instantaneamente disse a Shiba para trocar para um escudo para se defender. Logo depois disso, ele puxou uma pequena adaga e afastou a arma de Kenbu. Depois apontou sua arma para ela, mas Gashi conseguiu pegar outra arma e cortar o ombro de Johan. O resultado da batalha foi um empate e Gashi também reconheceu Shiba como piloto. Naquele exato momento, o acampamento foi atacado novamente. Eles estavam sendo abordados por um Black M. Ele mirou os veículos de transporte que carregavam peças da AIMA e começou a destruí-los. Uma vez terminado, voltou sua atenção para as forças rebeldes. No momento em que seu braço enorme estava prestes a atacar, Kenbu o bloqueou e os dois começaram a lutar. Gai notou o braço do AIMA, que estava emitindo calor. Não havia dados disponíveis sobre essa coisa, então eles tinham que ser extremamente cautelosos. No momento certo, a irmã Risa chegou para ajudar. Ela só conseguiu disparar alguns tiros antes que o Ami instantaneamente se teletransportasse para a frente dela e a matasse com um único golpe. A morte súbita dela deixou Shiba em choque e incapaz de reagir. Gai pediu para ele voltar imediatamente para evitar outro ataque do Black Ami. Kamui os contatou, pedindo para que ambos ganhassem tempo para que ele pudesse evacuar a todos. Enquanto isso, Gashi, ao perceber que este era o Ami que havia matado seu pai, lançou um ataque apesar das tentativas de Kei de pará-lo. Ao mesmo tempo, suas lembranças voltaram com força naquele dia. Gashi havia pedido ao pai para deixá-lo pilotar o Johan em vez do mecha de treinamento. Seu pai havia concordado, já que não havia sinal de perigo. Mas logo depois que ele saiu, um alerta de emergência chegou dizendo que um Ami preto tinha atacado a equipe de seu pai. Quando Gashi correu para encontrá-lo, viu que o Ami já havia matado seu pai. Gashi, cheio de raiva, jurou vingar seu pai. Kei disse a ele para se acalmar, pois seus sinais vitais estavam instáveis e ele não conseguiria controlar Johan adequadamente. O preto Ami balançou sua arma em Gashi e Kenbu rapidamente correu para salvá-lo.
No entanto, Gashi ainda estava emocionalmente instável e disse a Sheba para sair. Nesse momento, Kamui entrou em contato com ele e pediu que cooperasse para derrotar o Ami. Se ambos perdessem, todos aqui morreriam. Kei também tentou acalmá-lo para estabilizar seus sinais vitais. O problema era que ambos os olhos, Gai e Kei, não tinham dados sobre esta Ami para formular uma estratégia de combate. A única informação que tinham era que este Ami atacava todos os locais que passava. Tanto os exércitos asiáticos quanto os norte-americanos sofreram grandes danos de sua parte. Eles o chamavam de Ghost. Ghost lançou o primeiro ataque com um golpe rápido e poderoso que empurrou Kenbu para trás, seguido por uma sequência de golpes contínuos contra Shiba. Gashi forneceu fogo de cobertura. Ghost pulou para trás e usou uma arma do exército rebelde para atacar. Isso chocou Shiba, pois foi capaz de usar a arma sem verificação de identidade. Kei explicou que isso era o que tornava Ghost tão perigoso. Na batalha contra o pai de Gashi, Ghost perdeu um de seus braços, então pegou o braço de outro Ami e fez dele seu próprio. Ghost continuou se movendo apesar de ser alvo da mira de Johan. Kenbu correu para parar isso. Gashi ficou bravo e disse a Shiba para sair da sua linha de tiro. Gai retrucou que se for esse o caso, então é melhor ele parar de errar seus tiros. Embora tenham discutido, ainda coordenaram bem, atacando enquanto recuavam e frustrando Ghost. Naquele momento, Mizuki da equipe de manutenção ligou para entregar armas. Gashi mirou no alvo e disparou uma bomba de luz em Ghost, depois correu com Shiba para o local designado. Ghost os detectou e imediatamente começou a persegui-los. Quando ambos recuperaram suas armas, Ghost também chegou. Todos os três se prepararam para o combate. Ghost lançou o primeiro ataque, mas a lâmina aquecida de Kenbu o bloqueou. Johan deu cobertura com tiros. Ghost bloqueou os tiros e acelerou em direção a Johan. Kenbu correu para ajudar, mas foi surpreendido por Ghost jogando Johan nele. No entanto, Gai havia antecipado isso e saltou alto no ar. Kenbu mudou para uma arma de fogo e disparou para baixo, enquanto Ghost bloqueava com o braço. Shiba já havia alcançado, cortando um braço e prendendo-o com uma facada na perna. O resto ficou por conta de Johan. Gashi mudou para munições perfurantes e continuou atirando na cabeça do Ghost. No entanto, mesmo sem cabeça, ele ainda conseguia se mover. Saltou atrás de Kenbu e empurrou-o contra Johan, prendendo-os no chão. Então, Ghost ativou seu reator interno para se autodestruir com os dois. A temperatura continuava subindo e Ghost passou de preto para vermelho. Nem Shiba nem Gashi conseguiram escapar e ambos se resignaram ao destino. Nesse momento, Kamui trouxe apoio de artilharia para atacar Ghost. Ele ordenou que mirassem nas juntas. Uma vez que estavam soltas, Kenbu e Johan se libertaram e correram para se proteger. Ambos esperaram que o Ghost explodisse, mas ele apenas continuou aquecendo sem sinal de uma detonação real. Naquela tarde, Kamui ligou para os dois. Ele informou que, como haviam sofrido pesadas perdas, tanto em pessoal quanto em armamentos, ele retornaria ao quartel-general primeiro para relatar a situação. A tarefa de limpar o campo de batalha seria confiada a Gashi e Shiba. Eles precisavam terminar antes que o exército asiático chegasse. Quando não havia mais nenhum sinal de calor, Gashi e Shira subiram para vasculhar a área. Enquanto procurava por assinaturas de calor, Shiba encontrou o colar que Risa costumava usar. Ele desceu para pegá-lo e chorou muito por ela. Naquela noite, assim como Gashi havia previsto, o exército asiático chegou, especialmente aquele homem ruivo. Ele tinha a habilidade de simular uma batalha inteira apenas observando seus vestígios. Ficou surpreso com o progresso de Shira no combate e ficou ainda mais ansioso para conhecê-lo depois de sentir que ele havia derrotado o Ghost. Shira ainda estava devastada pela morte de Risa, e Gashi podia entender porque ele já tinha passado por isso antes. O homem ruivo do exército asiático reuniu informações sobre todas as 3 unidades AMI e as recriou. Kenbu era a unidade original, Johan era um tipo atirador, e Ghost ainda não tinha dados disponíveis. O ruivo pôde criar contramedidas para os 3. Ele sabia que o Ghost tinha removido seus limitadores para alcançar uma força incrível. Talvez a IA dentro tivesse evoluído por conta própria. O ruivo então chamou seu camarada, Rei, para preparar uma unidade AMI para ele. E no dia seguinte, enquanto caminhava com Gashi, Shiba refletiu sobre as coisas e decidiu deixar a rebelião porque estava com medo de morrer. Desta vez, Gashi não se opôs e disse que informaria Kamui. Como Shiba não estava mais participando, ele não podia mais pilotar o Kenbu. Gashi disse-lhe para escondê-lo em algum lugar e informar sua localização. Antes de se separarem, Shira disse a Gashi para se cuidar. Gashi respondeu que decidiria seu próprio destino, mas Shira gritou que estava apavorado de morrer e ainda mais apavorado de ver pessoas que conhecia morrerem.
Gashi disse-lhe para parar de divagar, dizendo que covardes não tinham o direito de falar sobre a morte. Mais tarde, Shira escondeu Kenbu perto de um riacho e foi embora com Gai. Quando eles saíram da floresta, graças ao Gai, que havia sobrescrito os dados no cartão de identidade de Shiba e queria ser notado, ele não foi reconhecido pelos civis. Gai perguntou o que ele planejava fazer a seguir. Shiba disse que planejava visitar a casa da Risa e devolver o colar dela. Embora ele não soubesse se ainda havia alguém lá, ele apenas supôs que ela tinha parentes. Gai já havia investigado o acidente envolvendo a família de Risa, então ele conseguiu encontrar o endereço dela. Shiba agradeceu e eles riram juntos antes de partir. Em outro lugar, dois homens vestidos como o soldado ruivo estavam tendo uma discussão. Eles estavam transformando civis japoneses em criminosos e depois fingindo puni-los, usando a desculpa para ganhar mérito e glória. Eles viam os japoneses como não melhores que selvagens. Enquanto isso, Shiba chegou ao endereço que Gai lhe deu, mas a casa estava completamente destruída. Ele pensou que Risa ainda poderia ter parentes e decidiu perguntar por aí. No entanto, todos que o viam o evitavam como se fosse uma maldição. Enquanto ele estava confuso, uma garotinha se aproximou e perguntou se ele era amigo de Risa. Então, um homem com uma expressão perigosa apareceu e perguntou quem ele era. Shiba se apresentou e mostrou o colar de Risa. Ao ver isso, o homem o levou no carro. Ele contou a Shiba que a casa de Risa havia sido destruída pelo exército asiático. Toda a sua família tinha desaparecido e havia boatos de que ela tinha se juntado à rebelião. Isso foi uma ordem emitida pelo novo governador-geral. Outros enfrentaram destinos semelhantes, até seus parentes foram alvos. Não era diferente de opressão. O homem então o levou a um restaurante noturno onde Shiba conheceu um grupo de jovens que, segundo o homem, eram amigos de infância de Risa. Ele os chamou aqui para ouvir notícias sobre ela. Eles riram e relembraram suas memórias com Risa, sem saber a verdade. No final, Shiba teve que contar a eles. Todos ficaram chocados. Alguns não conseguiram segurar as lágrimas. Afinal, ela era uma boa pessoa que sempre ajudava os outros, exatamente como era de seu feitio. Perguntaram a Shiba o que ele faria em seguida, já que ele não sabia onde estavam os parentes dela. Ele planejava colocar o colar no túmulo da família dela. Quando ele perguntou onde ficava, todos ficaram em silêncio. Finalmente, a dona da loja falou. Ela sabia onde era. Como era no topo de uma montanha e levaria muito tempo para chegar, ela ofereceu para ele ficar à noite. Shiba recusou, mas todos queriam que ele ficasse. Eles até decidiram que todos iriam juntos visitar o túmulo da família de Risa. Mais tarde, fizeram uma festa de hot pot e convidaram Shiba. Embora ele ainda estivesse hesitante, o velho o convenceu a ficar. Após a refeição, senhor, Nós e sua filha saíram. Enquanto eles estavam conversando e atravessando a rua no sinal verde, de repente, o carro do governador parou bem na frente deles. Ele abaixou a janela e culpou o velho, dizendo que suas roupas ficaram sujas por causa dele. Enquanto isso, em outro lugar, a ruiva tinha recebido um novo modelo MI. Ele estava tão animado que não podia esperar para dirigi-lo e caçar tanto Kenbu quanto Fantasma. Falando em Fantasma, ele estava escondido em uma caverna e se reparando. No dia seguinte, as pessoas começaram a se agitar com o desaparecimento repentino do Sr. Nariz e sua filha. Quando foram à casa dele, encontraram todos os pertences tinham sido movidos. Tudo estava estranhamente suspeito. Um membro do grupo falou, dizendo que tinha ouvido que se alguém fosse alvo do novo governador, eles desapareceriam da noite para o dia. Todas essas pessoas compartilhavam uma característica. Tinham crenças antigovernamentais. Rumores diziam que eles estavam sendo enviados para o continente e não era diferente do tráfico humano. Gai e Shiba ouviram a história toda, e Gai confirmou que o que esse cara tagarela disse era verdade. Gai explicou que tinha verificado todas as câmeras de vigilância ao redor desde a noite anterior até o presente, e como nenhum veículo militar tinha deixado a cidade, isso significava que o nariz ainda não tinha sido vendido. No entanto, Shiba não tinha credibilidade suficiente para que os outros acreditassem nele. Então, Gai escolheu um cara aleatório do grupo e expôs seu segredo mais obscuro, fazendo com que todos começassem a acreditar e concordassem em confrontar o governador para exigir a devolução do senhor. Nariz e sua filha. Do lado de Gashi, ele relatou a escolha de Shiba. Kamui simpatizou com ele e também mencionou que ao voltar para a sede, ele teria um novo colega de equipe, um piloto equipado com um design de estrutura baseado no Kenbu. De volta ao governador, ele estava discutindo divisões de lucros com seus cúmplices. Eles planejavam vender o senhor Nose para trabalho forçado e sua filha para alguns pervertidos. Naquele momento, chegou um relatório de que cidadãos japoneses estavam se reunindo no portão. Enquanto isso, Shiba escolheu ficar no restaurante. Então chegou a notícia de que os manifestantes foram todos presos. Eles foram acusados de crimes contra o governo e levados embora.
Gai também descobriu que os veículos enviados eram caminhões militares enviados para limpar as casas das pessoas que estavam prestes a ser vendidas. Gai disse a Shiba para sair imediatamente porque eles estavam prestes a chegar. Após terminar a chamada, o dono do restaurante deu a Shiba a localização do túmulo da família de Risa e pediu-lhe que entregasse suas saudações. Quanto aos assuntos de lá, eles cuidariam deles mesmos. Shiba foi então expulso pouco antes da chegada dos militares. Depois disso, todo o grupo do senhor. Nariz foi capturado. Eles foram levados pela rua e foi anunciado que todos seriam executados por se oporem ao governo. Shiba assistiu tudo em seu celular e sentiu profunda tristeza por eles. Uma pessoa chegou a ser baleada pelo governador sem motivo. Shiba começou a chorar, percebendo o quão covarde e fraco ele havia sido, sempre fugindo e deixando para trás aqueles que o ajudaram. Gai falou: "Se você se odeia tanto, por que não mudar e se tornar uma versão melhor? Ele sempre estaria lá para apoiá-lo." Com isso, Shiba recuperou sua determinação. De dentro da fonte, os olhos de Kenbu de repente se iluminaram. Naquela tarde, justo quando as pessoas estavam prestes a serem executadas e as armas foram apontadas para elas, um tremor interrompeu tudo. Kenbu saltou e usou um escudo para proteger a todos. O governador ordenou um ataque, mas essas forças eram fracas demais para serem chamadas de exército. Shiba agarrou um e o arremessou em outro, neutralizando ambos. Então ele levantou o punho de Kenbu bem na frente do governador, aterrorizando-o. Isso era o que poder de verdade parecia. O homem tremeu e implorou por sua vida. Então, Gai transmitiu a operação ilegal de tráfico humano do governador para o mundo inteiro. A ruiva riu alto, exclamando "Bravo" várias vezes. Shiba avisou ao governador que se ele tocasse em outro japonês novamente, ele visitaria sua casa todas as noites. Com isso, ele foi embora, e o Sr. Noce e sua filha também foram libertados pelo povo. Na manhã seguinte, Shiba chegou onde Gashi estava esperando. Ele também deixou a lembrança de Risa no túmulo da família dela. Há muito tempo, em uma vila de cerâmica, a pequena Shin seguia seu avô na criação de obras cerâmicas maravilhosas. Sob suas mãos, tudo se tornava refinado e requintado. Mas um dia, os militares asiáticos vieram tomar suas terras e oficina. Eles não permitiram que a família dela recusasse. Seu avô só pôde assistir enquanto a oficina que ele havia construído durante toda a sua vida era destruída. A partir daquele dia, ele nunca mais fez cerâmica. Vendo-o assim, a pequena Shin prometeu que um dia restauraria a fábrica da família. De volta ao presente, tanto Johan quanto Kenbu estavam em um estado danificado com várias partes críticas quebradas. Tanto Gai quanto Kei também precisavam recarregar para operar corretamente. Gashi contatou Mizuki, que realmente queria ajudar, mas não podia fazer muito porque estava em movimento. Evitando as forças asiáticas enquanto voltava para a sede, ela os informou sobre as localizações das peças necessárias para ambas as máquinas para que pudessem repará-las eles mesmos antes de partir. Shiba perguntou a Gashi o que fazer a seguir, e ele levou o garoto para desviar a eletricidade ilegalmente para recarregar os dois olhos. Depois de disfarçá-los para que pudessem descansar, Gashi e Shiba entraram na cidade em busca de um lugar para ficar no hotel. Embora Shiba fosse um garoto da cidade, era sua primeira vez ali. Então ele estava um pouco confuso e foi chamado de caipira por Gashi. Ele tentou retrucar, mas Gashi lhe disse para não chamar a atenção. Depois de fazer o check-in, eles foram para o quarto. Kei aconselhou ambos a tomar banho porque estavam fedendo. Shiba ficou surpreso que até uma inteligência artificial pudesse detectar odor, mas Kei disse: "Mesmo sem isso, só de olhar em volta você perceberia que todos próximos..." Pessoas nas proximidades estavam cobrindo os narizes, então assim que entraram na sala, os dois se esfregaram limpos. Depois do banho, foram comer juntos. Gashi recebeu uma mensagem de Mazuki que as peças tinham sido entregues, então eles começariam os reparos amanhã. Ao ouvir isso, Shiba começou a comer feliz. Ele percebeu que Gashi não comia vegetais e perguntou sobre isso. Kei explicou que Gashi era um comedor muito exigente, então Shiba o provocou, apenas para receber um olhar de reprovação. Shiba pediu desculpas, dizendo que não sabia que Gashi não gostava desse tipo de piada. Ele nunca tinha tido amigos antes, então não sabia se comunicar bem. Kei e Gai disseram a ele para não se preocupar, dizendo que Gashi estava apenas tentando se mostrar durão para esconder o quão frágil ele realmente era. Os três então começaram a discutir. Enquanto isso, os militares europeus, após ouvirem o discurso provocativo de Shiba e sofrerem um golpe significativo tanto na economia quanto na reputação da Ásia, começaram os preparativos militares para confrontá-lo. O comandante esperava que a flor da guerra florescesse aqui em sangue e pólvora. No dia seguinte, Gashi e Shiba partiram para coletar as peças. No ônibus, Gashi disse a Shiba para olhar para a cidade japonesa, agora sob dominação, com seu povo sofrendo opressão e pobreza. Ele disse que um dia ele iria recuperar este lugar.
Depois os dois chegaram a um bar onde membros da resistência trabalhavam. Quando Gashi deu a senha correta, o dono entregou o pacote para eles. O dono, tendo ouvido o discurso de Shiba, também depositou suas esperanças nele. Pouco tempo depois de saírem, enquanto os dois falavam sobre responsabilidade, uma explosão ocorreu repentinamente à distância no porto. O exército europeu lançou um ataque ousado na zona asiática. Os asiáticos retaliaram, mas não de forma significativa. Gashi e Shiba se misturaram à multidão que evacuava para observar a situação. Enquanto isso, o exército oceânico disparou indiscriminadamente, sem se importar com os civis. Os dois meninos chegaram ao centro de evacuação. Gashi viu que a situação era grave para o lado asiático, e eles poderiam parar de evacuar civis e focar na defesa. Shiba não podia aceitar isso e queria fazer algo. Gai respondeu ao seu desejo, decidindo invadir dispositivos civis para guiar a evacuação. Kei e Gai então hackearam todas as telas de exibição da cidade e começaram a direcionar as pessoas para uma rota segura. No entanto, ainda não seria rápido o suficiente, pois o exército oceânico estava avançando muito rapidamente. Shiba queria usar Kenbu como apoio, mas Gashi disse que quando eles fossem buscá-lo e voltassem, todos já estariam mortos. O comandante asiático também abandonou os refugiados, acreditando que se as forças oceânicas matassem civis, a opinião pública se voltaria contra eles. Os civis tentaram sair do prédio, mas foram impedidos pelos soldados asiáticos. Nesse exato momento, uma Amai asiática destruída foi arremessada contra o prédio, causando caos. O exército oceânico avançava constantemente em direção a eles. Naquele momento, outra Amai apareceu, movendo-se em velocidade incrível. Em pouco tempo, estava no meio das forças oceânicas. Ele se apresentou como Masuru, alegando agir em nome da justiça. Depois de se apresentar, rapidamente cortou um Amai ao meio, então saltou no ar e desceu, usando o corpo do Amai derrotado como escudo antes de terminar 3 Amais oceânicos com um único golpe. Então Masuru se voltou para as forças asiáticas e derrubou 3 inimigos de uma vez só. Para o espanto de ambos os comandantes, Masuru saltou incrivelmente alto e voou direto em direção a uma unidade de artilharia Amai, destruindo-a. Depois disso, ele voou por toda a cidade, matando qualquer Amai que visse. Os mapas de ambos os lados estavam completamente iluminados por pontos vermelhos, sinalizando que suas unidades estavam sendo aniquiladas. Com perdas chegando a 70%, as forças oceânicas foram forçadas a recuar. Shiba e Gashi ficaram boquiabertos ao testemunharem a cena, suas bocas abertas, assim como Gai anunciou que este era seu novo companheiro de equipe. Depois de receberem a intimação, os dois partiram rapidamente. Em uma floresta no final da tarde, Gashi e Shiba se aventuraram mais fundo e encontraram Masuru. Shiba cumprimentou primeiro, mas a inteligência artificial do outro lado o interrompeu abruptamente. Ele se apresentou como Ângelo com um tom arrogante, expressando seu desdém por pilotos homens e até exigindo que os dois abaixassem a cabeça em agradecimento por terem sido salvos por ele. Depois de repreender Gashi e Shiba por um tempo, finalmente revelou que a princesa e seu piloto seriam suas novas colegas de equipe, e esse piloto era Shin. Ela desceu da unidade subcomandante sem uma palavra. Depois, de repente, começou a chorar. Depois, os 3 foram levados para uma base Iota próxima. Shin foi o primeiro a pedir desculpas por cumprimentá-los com lágrimas. Ela se apresentou e conversou com Shiba, enquanto Gashi permanecia frio e brusco, dizendo pouco. Segundo Shin, a batalha daquela manhã foi sua primeira experiência real de combate. Inicialmente, ela era apenas uma trabalhadora de manutenção para Iota, até que Ângelo apareceu de repente e disse a ela para se tornar uma piloto, e ela concordou imediatamente. Ângelo estava muito confiante em sua capacidade de julgar pessoas, embora Gai e Kei zombassem que Ângelo estava apenas interessado em garotas. Os 3 então começaram a brincar e a fazer palhaçadas, dando uma grande dor de cabeça para Gashi. Enquanto isso, o homem ruivo chamado Hard e seu amigo chegaram para se encontrar com o comandante. O comandante os havia convocado porque eles localizaram a posição de Ghost. Agora estava confirmado que Ghost era uma máquina não tripulada com uma inteligência artificial que possuía pensamento independente. O responsável por trás disso permaneceu um mistério. Ghost já havia derrotado forças da América do Norte, Ásia, Eurásia e Oceania. Funcionários de alto escalão estavam desesperados para possuir o Ghost e ganhar vantagem na guerra. O superior de Hard ordenou que eles o encontrassem e, se possível, destruíssem o Ghost para evitar que caísse nas mãos de outra nação. Com a questão de trabalho resolvida, o superior passou para um assunto pessoal. Ele acabou sendo o pai adotivo de Hard. Ele pediu ao filho para vir para casa durante as férias, já que a mãe sentia muito a sua falta. Hard concordou e foi embora. No entanto, enquanto estava no carro, seu amigo sabia bem que Hard provavelmente se enterraria no trabalho durante as férias. Hard tinha muitas coisas para fazer. Depois, Hard passou na sua padaria favorita.
O dono da loja até deu a ele algo a mais, sabendo que a aliança norte-americana estava tentando restaurar o Japão. Apesar dos esforços, a realidade era que o comando ainda pertencia aos militares norte-americanos. Mesmo que o Japão recuperasse a autonomia, sua liderança ainda estaria sob a América do Norte. Eventualmente, o país inteiro poderia se tornar uma colônia. Hard não queria que o povo dependesse de outras nações. Eles tinham que se levantar e reivindicar o que lhes pertencia. Depois de comerem os doces, os dois continuaram em seu caminho. Hard se abriu. Não que ele não quisesse ir para casa, mas porque ele foi adotado e, assim como as outras crianças na casa, ele não conseguia se encaixar com elas. Ele mal conseguia encontrar algo que o animasse até que seu pai o levou para o ambiente militar. A primeira vez que ele viu um Ami, ele soube que o militar era seu caminho. Quando ele terminou sua história, os dois já tinham chegado à área da missão. Voltando ao grupo de Shiba, eles tinham chegado a um hotel de luxo para descansar. Só agora Shiba levantou a questão de por que seus 3 Amis eram tão diferentes dos que estavam no exército. Angelo explicou que existia uma empresa chamada Brenzun que apoiava grupos de resistência do Japão. Oficialmente, sua sede era na Europa, mas era apenas uma empresa de fachada. Ninguém sabia se a empresa tinha algum objetivo sinistro, mas até agora tudo estava bem. Quanto aos AIs como eles foram configurados por uma agência externa chamada ILS, que significa Sistema de Aprendizagem de Inteligência, um sistema de aprendizagem autônomo. Guy parecia ser um caso especial. Embora ele compartilhasse a mesma base de código com Kei e Angelo, ele foi enviado para a região oceânica por alguém. De qualquer forma, eles ainda eram considerados irmãos. Quando voltaram para a sala, Shiba perguntou a Guy se ele se perguntava por que foi enviado para lá. Mas Guy não se importava porque gostava da situação atual. De volta à localização de Hard, ele encontrou 2 pessoas, Roger e Sophie, que iriam ajudá-lo a eliminar o Ghost. No entanto, Sophie expressou sua oposição a essa missão porque acreditava que pilotar o Ami manualmente era menos seguro do que usar unidades Ami não tripuladas. Hard explicou aos seus subordinados que, se usassem unidades não tripuladas, precisariam de um pelotão inteiro. E como as forças asiáticas e oceânicas ainda eram uma ameaça iminente, eles não podiam fazer isso. Portanto, Hard reuniu indivíduos de elite para capturar Ghost, e ser escolhida significava que ela era altamente habilidosa. Agora, eles só precisavam seguir suas ordens e Ghost não seria diferente de um Ami comum. Se eles não obedecessem, então ele não sabia. No dia seguinte, o grupo de Sheba continuou sua jornada para a sede. Enquanto isso, no céu, a equipe de Hard também estava começando sua operação. Ghost sentiu todos os 4 da caverna e imediatamente saltou para a superfície. Hard aterrissou bem onde apareceu. Ghost fez o primeiro movimento correndo para atacar. Hard ordenou que a equipe se dividisse e atacasse de várias direções. Esta tática se mostrou eficaz, pois Ghost estava com dificuldades. Nunca tinha lutado contra uma equipe composta inteiramente de máquinas tripuladas. Era preciso destruí-lo antes que o Ghost se adaptasse a este novo estilo de combate. No entanto, já era tarde demais. Ghost focou-se apenas no colega de Hard, forçando Hard a recuar com dificuldade. Quando Roger tentou ajudar, Ghost interceptou o ataque e jogou o amigo de Hard nele. Os militares dispararam mísseis do lado de fora, mas Ghost emitiu um sinal de interferência que desviou suas trajetórias. Roger continuou atacando e foi pego por Ghost. Um terceiro braço brotou das costas do Ghost. O Homem Negro foi forçado a sacrificar um braço para escapar. Ghost agora havia se adaptado completamente às táticas de Hard e estava se preparando para esmagá-lo. De repente, Guy sentiu a mesma intenção assassina novamente. Além de Shiba, os outros 2 e a IA não puderam sentir nada. Guy achou que era só ele e ignorou. De volta ao Ghost, ele usou dedos com pontas de corrente para atacar diretamente os pilotos dentro da aeronave. E então, enquanto Roger estava desprevenido, um dos dedos o matou por dentro. Incapaz de lamentar por muito tempo, Hard rapidamente calculou uma nova estratégia de ataque. Ele e os outros 2 avançaram. Sophie e o outro colega de equipe avançaram para distrair o Ghost, mas ambos foram amarrados por fios que ele havia colocado no subsolo. Apesar disso, Hard continuou avançando. Quando Ghost atirou, ele se esquivou inclinando o corpo e então saltou para trás para atirar nas articulações dos braços. Mas bloqueou o tiro e tentou contra-atacar. De repente, uma bala deslocou a articulação da perna. Veio de Roger. Embora ele tivesse morrido, a IA ainda estava ativa e completou a missão. Hard então terminou com uma bala direto no peito dela. Ela desabou. No entanto, apenas segundos depois, escapou com uma aeronave militar. Hard, furioso, jurou que iria matá-la. Quanto ao grupo de Sheba, eles chegaram na sede e encontraram Udo, o representante da Iota.
Ele ficou feliz que os três chegaram em segurança, mas disse que já havia trabalho esperando por eles. Alguém queria conhecê-los, um mediador entre a empresa Brenzum e sua organização. Ele se apresentou como Goebel. Goebel propôs uma parceria de negócios baseada na guerra. Todos se sentaram para conversar. Goebel expressou alegremente seu desejo por cooperação a longo prazo enquanto houvesse guerra. Sua empresa teria negócios. Ele também era generoso com financiamento quando necessário. Além disso, Goebel trouxe muitas novidades para a AMI. Em seguida, ele os levou para ver um par de lançadores de granadas blindados para Johan e muitos outros itens para Kenbu e Masaru. Mais tarde, Udo recebeu uma ligação e levou o grupo de Sheba com ele. Eles chegaram a uma aldeia no fundo da floresta. Depois todo o grupo entrou na casa de um homem chamado Yuji, um agente imobiliário de longa data que estava morando temporariamente nesta aldeia. Ele mostrou a eles os dados genealógicos de sua família. Atualmente, 9 pessoas viviam lá, mas uma semana atrás, eles perderam acesso à eletricidade e à água. Enquanto eles estavam ouvindo, uma menininha de repente correu e abraçou Gashi, chamando-o de pai. Surpreendendo a todos, Yuji pediu compreensão, dizendo que a garota havia perdido o pai ainda jovem. Voltando ao assunto principal, atualmente, os aldeões estão lutando para passar por cada dia após a falta de água e eletricidade. Adol perguntou por que todos ainda escolhiam ficar aqui em vez de partir. O homem explicou que sua cidade havia passado por uma guerra e eles tinham se mudado para uma área de refugiados, mas esse lugar também foi fechado, então foram forçados a voltar para casa. Outros compartilharam experiências semelhantes. Eles vagaram até acabarem neste vilarejo remoto. Embora a vida aqui fosse dura, a guerra não chegaria a este lugar. Eles trocaram conforto por segurança. Depois de ouvir isso, Adol disse que seu grupo ajudaria eles o máximo possível. Naquela noite, todos montaram um acampamento para ficar. Sheba expressou sua admiração pela gentileza de Adol. Gashi disse que Ota não era apenas uma força rebelde. Eles também ajudavam os cidadãos necessitados. O que realmente era necessário para reconstruir o país era conquistar a confiança do povo. No dia seguinte, começou a chover. Todos se reuniram para discutir como resolver os problemas da aldeia. Para garantir as condições de vida dos moradores, era necessário resolver as questões de água, eletricidade e alimentação. Kamui sugeriu perfurar um poço, construir uma roda d'água para gerar eletricidade e cultivar terras agrícolas. Todos começaram a trabalhar. Sheba e alguns outros foram saquear máquinas de carros antigos. Enquanto isso, Adol pediu a Goebel para patrocinar alguns itens. Goebel concordou, já que ainda dava dinheiro. Todos trabalhavam ativamente. Alguns construíam casas, outros cavavam o poço e outros trabalhavam a terra. À tarde, todos se sentaram para comer juntos. Observar as crianças sorrirem deu a Sheba paz de espírito. No dia seguinte, todos retomaram seu trabalho. Enquanto empilhava madeira, Sheba foi chamada por Shen para ir a algum lugar. Os dois foram para uma tenda nas montanhas onde havia um forno. Ela queria consertá-lo. Se conseguissem, poderiam fazer pão, pizza e até cerâmica. Shen também compartilhou que sua família tinha uma tradição de cerâmica. Ouvindo isso, Sheba se ofereceu para ajudá-la. Os dois começaram a restaurar o forno. Enquanto trabalhavam, 2 crianças apareceram. Curiosos, Shen as convidou para se juntar. Dia após dia, enquanto todos progrediam com seus próprios trabalhos, o grupo de Sheba também terminou de restaurar o forno. Eles testaram. Com a orientação de Shen, Sheba e as 2 crianças fizeram muitos itens como copos e pratos. Eles só precisavam queimar e esmaltar, e estariam prontos para uso. Enquanto isso, o lado de Gashi havia recebido o equipamento necessário, e tudo o que faltava era que o poço trouxesse água. A roda d'água também começou a girar para gerar eletricidade. No entanto, Guy disse que isso sozinho não seria suficiente para atender às necessidades de todos. A equipe de Gashi também enfrentou um problema. Eles encontraram uma camada de rocha dura. Kei examinou a área e estimou que a rocha tinha 2 metros de espessura, o que seria difícil de romper. Mas se eles conseguissem, Angelo disse que sairiam cerca de 100 litros de água por dia, o suficiente para os aldeões. Mizuka propôs um método para lidar com isso. Nos dias seguintes, todos continuaram trabalhando. A roda d'água foi aprimorada para gerar mais eletricidade, mas Guy ainda avaliou o fornecimento de energia como sendo apenas suficiente. Então Kei chamou os dois para o poço. Mizuka havia criado um dispositivo que combinava um laser com uma haste perfurante. Primeiro, eles usariam o laser para derreter a rocha. Depois disparariam a haste para quebrá-la. Como a ideia foi da Guy, ela obrigou Sheba a fazer isso, dizendo que se ele não fizesse, ela ficaria brava. Sem outra escolha, ele avançou. Sob a orientação dos 3 olhos, Sheba posicionou os lasers. Agora tudo o que restava era puxar a alavanca, mas Guy disse que ele tinha que gritar o nome da habilidade primeiro. Para agradá-la, Sheba gritou, "Ultra Broca quebra", e puxou a alavanca. Logo depois, água da nascente subterrânea começou a jorrar.
Eles usaram a pressão da água para acelerar a rotação da roda d'água, produzindo um fornecimento estável de eletricidade. As luzes se acenderam. As coisas estavam melhorando gradualmente, os aldeões abaixaram a cabeça em gratidão. Após a viagem, Shiba, Gashi e Shen foram enviados em outra missão para comprar suprimentos para os membros da Iota. Eles tiveram que fazer isso secretamente. Olhando para a longa lista, Shiba não tinha ideia de quando terminariam. Nesse momento, um conhecido reconheceu Gashi. Era Ayuyu. Todo o grupo se sentou para conversar no parque. Shiba não esperava que Gashi tivesse um irmão. Esta foi também a primeira vez que ele o viu sorrir assim. Kei contou aos dois mais sobre Yuyu. Yuyu costumava trabalhar na sede da Iota junto com os pais de Kei, mas depois que ambos morreram lutando contra o exército asiático, o pai de Gashi adotou Yuyu, e Gashi o estimava como um verdadeiro irmão mais velho. Quando Yuyu de repente deixou a organização, isso deixou Gashi profundamente triste por muito tempo. Após uma conversa sincera, chegou a hora de Yuyu partir. Os dois trocaram informações de contato e então Yuyu foi embora primeiro. Quando Gashi voltou à sede, ele pegou uma foto dele com seu pai e Yuyu. Algumas velhas memórias vieram à tona. Houve uma época em que os dois se perderam acidentalmente nas montanhas. Gashi estava muito assustado, mas Yuyu o tranquilizou. Mesmo que não fossem parentes de sangue, Yuyu sempre protegeu Gashi. Essas eram memórias que Gashi nunca poderia esquecer. No dia seguinte, a equipe de Shiba testou novos equipamentos. Enquanto verificava se tudo estava em ordem, Gashi recebeu uma mensagem de Yuyu. Ele ficou muito feliz. Isto é, até que Yuyu convidou tanto Shiba quanto Shion também. Yoyo levou os três para a cidade japonesa que ele havia estabelecido. Todos que moravam lá eram japoneses. Não havia uma única pessoa do território da cooperativa asiática. Embora não oficialmente reconhecida, a cidade tinha 3.482 habitantes, equivalente a uma pequena cidade. Todas as decisões foram tomadas pelos próprios japoneses. Mas não parou por aí. O líder do distrito desta área autônoma era ninguém menos que Yuyu. Todos o adoravam. A única coisa que ele queria era ver os sorrisos despreocupados das crianças. Ele queria proteger todas elas. Foi também por isso que ele deixou Iota, porque seu caminho e o da organização eram diferentes. Gerenciar esta zona autônoma foi extremamente difícil, pois ele teve que negociar com o exército asiático todos os dias, em vez de lutar como Iota. Ele esperava que a cidade expandisse ainda mais no futuro. Então chegou a hora, e Yuyu deixou os três para explorar livremente. Eles não tinham caminhado muito antes que os locais começassem a dar-lhes muitos presentes, porque eram conhecidos de Yuyu. Shiba e Shion subiram uma colina para apreciar a vista da cidade, enquanto Gashi foi encontrar seu irmão após a reunião. Yoyo não enrolou e foi direto ao ponto. Ele queria que seu irmãozinho deixasse a Iota e se juntasse a ele na cidade. Ele explicou que, devido ao limite populacional, o número de residentes não poderia aumentar. No entanto, ele poderia solicitar ao exército asiático uma exceção para Gashi. Ele não queria mais que seu irmão empunhasse uma arma. Ele queria que ele levasse uma vida pacífica aqui. Gashi não conseguiu dar uma resposta imediata e pediu tempo para pensar. Ele então retornou à sede. Enquanto ainda estava pensando nisso, Goebbels se aproximou dele e revelou uma verdade dura. Porque perder Gashi afetaria negativamente os lucros da empresa. Ele alegou que Yuyu era um espião do exército asiático. Se Gashi acreditava ou não, era com ele, mas Goebbels enfatizou que informação é uma mercadoria. A verdade não precisa ser ajustada. Além disso, com um pouco de raciocínio era óbvio. Como o exército asiático poderia permitir que Yuyu estabelecesse uma zona autônoma tão grande a menos que ele estivesse trabalhando para eles? De acordo com Goebbels, em troca de criar aquela cidade, Yuyu os ajudou a tomar terras, vazar informações, identificar elementos rebeldes, subornar e, às vezes, até chantagem. O irmão mais velho que Gashi adorava estava protegendo os japoneses ao vendê-los. Se Gashi continuasse a manter contato com Yuyu, seria apenas uma questão de tempo até que as informações de Iota fossem completamente vazadas. Perder um piloto já foi uma grande perda para a empresa. Quanto mais 3. Goebbels aconselhou Gashi a pensar bem para evitar consequências sérias desnecessárias. Se ele ainda não acreditasse, poderia investigar. Depois de ouvir isso, Gashi foi embora. Em um quarto escuro, Gashi disse a Kei para não mencionar nada disso a ninguém. Ele se lembrou de quando perdeu seu pai, ele apenas ficou lá em silêncio, profundamente imerso em pensamentos, e foi Yuyu quem veio consolá-lo. Ele não conseguia acreditar que seu irmão faria algo assim. Então, no dia seguinte, Gashi secretamente voltou à cidade para investigar. Depois de apenas algumas voltas, ele notou que muitas coisas estavam erradas.
Suprimentos, sejam médicos ou necessidades diárias, estavam severamente em falta. Os moradores reclamavam constantemente. Conforme avançava, Gashi viu um veículo pertencente ao exército asiático indo em direção ao escritório de Yu Yu. Como esperado, eles estavam usando a entrega de bens essenciais como forma de pressionar Yu Yu a fornecer informações, mesmo que claramente não fizesse parte do acordo deles. Ele ainda não tinha escolha a não ser obedecer. Gashi testemunhou tudo através da câmera de vigilância. Depois que as forças asiáticas se retiraram, Yu Yu pensou por um momento e depois ligou para Gashi. Os dois se encontraram fora da zona autônoma e foram para o quartel-general. Lá, Yu Yu encontrou Kamui e Adou. Ele revelou tudo, como havia cooperado com as forças asiáticas para estabelecer a zona autônoma e como estavam tentando extrair informações dele para planejar a aniquilação de Iota. Ele suspeitava que a Ásia poderia usar a zona autônoma como base, então ele aconselhou que retirassem suas tropas da área. Depois de revelar tudo, Yu Yu voltou antes que os asiáticos pudessem suspeitar. Ele recusou o convite de Adou para ficar. Mas, inesperadamente, o carro de Yu Yu não pegava. A equipe de manutenção verificou e disse que levaria um dia inteiro para consertar, então sugeriram que Yu Yu passasse a noite lá. Com isso, ele não se conteve mais. No meio da noite, quando todos estavam dormindo profundamente, Yu Yu secretamente copiou os dados da Iota. Mas quando ele tentou escapar, Gashi o interceptou. Os dois irmãos começaram a discutir. Yu Yu queria proteger seu povo, não querendo vê-los morrer, enquanto Gashi não podia se dar ao luxo de sacrificar sua própria organização. A discussão aumentou até que Yu Yu virou para sair. Gashi apontou uma arma para seu irmão, mas não conseguiu apertar o gatilho. Nos dias seguintes, os 3 pilotos derivaram pelo mar para encontrar Talhoku, uma organização rebelde semelhante à deles. Os 3 pilotos tomaram um caminho diferente de Adou e Kumai. No dia anterior, eles haviam discutido seus planos de movimento com Goebel. Ele lhes disse que poderiam encontrar o grupo Talhoku, que também estava trabalhando para reviver o Japão, mas estava sendo caçado pelas forças asiático-europeias. Logo depois, eles avistaram seu destino, a ilha onde o grupo Talhoku estava escondido. Naquele momento, a ilha estava sob ataque pelo exército asiático-europeu. Os defensores estavam lutando desesperadamente, mas o inimigo estava usando unidades Amai para suprimi-los. Bem na hora, o grupo de Shiba chegou para dar apoio. Gashi atacou inimigos de longe, enquanto Masaru e Kendou entraram em ação, derrubando as unidades Amai. No entanto, o inimigo ainda era numeroso, então Gashi lançou bombas de fumaça e ordenou uma retirada. O tenente Zelenoid, que estava comandando esta operação, testemunhou tudo. Rindo alegremente, ele disse que da próxima vez ele mesmo entraria no campo de batalha. Após escaparem, encontraram o comandante Konoe, que agradeceu aos 3 pela ajuda. Shiba olhou ao redor e viu poucas pessoas, dificilmente o suficiente para ser chamado de organização. Konoe explicou que eles costumavam ter muitos membros, mas desde que Zelenoid assumiu as operações, ele investiu muito em unidades Amai para caçar e exterminar a organização Talhoku. O próximo plano de Konoe era atacar o lado leste da ilha, onde estavam seus aliados, para se reagrupar. Os caras disseram que, para aumentar suas chances de sucesso, precisavam explorar a área ao redor para entender o terreno. Os 3 então se dividiram para o reconhecimento, cada um com um acompanhante. Quando Shiba alcançou um terreno mais alto, ele notou estranhos feixes de luz. Seu acompanhante explicou que eram dispositivos de sinal inimigos implantados em grande número. Eles não detectavam humanos, apenas Amai. E se um sinal fosse desligado, acionaria um alerta inimigo. Shiba os observou e pensou que poderia tirar proveito disso. Enquanto isso, Zelenoid estava relaxando em um banho, aproveitando antes da batalha. Sua secretária se opôs, questionando por que ele precisava aparecer pessoalmente quando já tinham a vitória garantida. Mas Zelenoid disse que gostava sim e derrotaria o grupo de Shiba ele mesmo. Shiba estava se posicionando junto com Gashin e Shen. À medida que a névoa ficava mais espessa, Zelenoid embarcou em um M e lançou a operação de varredura, ordenando fogo de artilharia aleatório na floresta. Assim que detectaram o grupo de Shiba se movendo, continuaram a bombardear o caminho deles. Gashin espalhou bombas de fumaça para bloquear os sinais, mas Zelenoid ativou todas as torres de sinal. Depois de localizar os 3 no mapa, eles dispararam para encurralar o grupo de Shiba em uma área. No entanto, quando estavam prestes a prendê-los, o sinal desapareceu repentinamente. Lá fora, Gashin havia explodido uma ponte, eliminando muitos inimigos. Kenbu e Masaru voaram pelas 2 alas para eliminar o restante. Invadir o sistema deles foi fácil, permitindo que simulassem suas posições. Usando a neblina para se esconder, eles derrotaram os pequenos restantes e foram direto para Zelenoid.
Ângelo e Guy avançaram, ansiosos para enfrentá-lo, enquanto Kay ficou para trás e derrubou 2 inimigos atrás de Zelenoi. A espada de Kenbu foi a primeira a colidir com ele. Quando seu pessoal veio ajudar, eles foram alvejados e tiveram que se desviar. Zelenoi estava prestes a atirar em Kenbu quando Masaru voltou e cortou sua arma, danificando-a. Apesar de ser pego em um ataque de pinça dos 2 lados, Zelenoi ainda conseguiu revidar. Sua espada era dura demais para quebrar. No entanto, enquanto lutava, sua aim de repente parou de se mover. Gashi decidiu recuar, dizendo que não havia necessidade de matá-lo, enquanto Zelenoi, furioso, os encarava. Para um nobre como ele, isso era nada menos que um insulto. Naquele momento, tanto a espada quanto a armadura de Amy se despedaçaram. De volta com o grupo de Shiba, após fundir o grupo de Kono com as tropas restantes, eles se despediram. O trio embarcou no navio para se reunir com a equipe de Kamui. Depois dessa jornada, Gashi ficou mais positivo. Não muito tempo depois, a equipe de Shiba encontrou novamente a equipe de manutenção. Mas antes de deixá-los consertar o Kenbu, Shiba pediu para lavá-lo primeiro porque estava bastante sujo. Na casa de Hard, Goba de alguma forma conseguiu contatá-lo e propôs um acordo. Ele escondeu sua identidade e apenas disse que era um comerciante vendendo informações, a localização de Ghost. Para provar sua credibilidade, Gobel revelou todas as informações sobre Hard, Sofia e o amigo de Hard, Ray. Hard perguntou qual preço ele queria, mas Gobel disse que não queria dinheiro. Isso era seu investimento no relacionamento futuro deles. Depois disso, Gobel foi embora e enviou a informação para Hard, que imediatamente a entregou para a agência de inteligência para análise. Enquanto isso, Ado havia recebido um relatório do departamento de manutenção sobre a condição dos 3 pilotos. Após ouvir, ele deu a eles folga para descansar. Após encerrar a chamada, foi informado a Ado que um convidado havia chegado. Quanto ao grupo piloto, enquanto lavavam Amy, conversavam sobre o futuro e o que fariam após a restauração do Japão. Shen queria reconstruir a oficina de cerâmica em casa. Gashi ainda tinha que vingar seu pai. E ao ouvir isso, Shiba prometeu ajudá-lo a derrotar o Ghost. Shen também queria ajudar. Gashi não respondeu, mas um sorriso apareceu em seu rosto. Quanto ao Zelenoi, depois de ser enganado por um grupo de pirralhos, ele relatou ao seu comandante e pediu para ser transferido para a equipe que caça a organização Iota. Os superiores aprovaram seu pedido. Enquanto isso, Ado encontrou Kamui novamente. Kamui mostrou a Ado algumas fotos de soldados asiáticos feridos com ferimentos desconhecidos, possivelmente atacados por forças de outro país. Deixando isso de lado, Ado mostrou a Kamui um mapa atual do Japão, que havia sido dividido entre 4 facções. Se as operações continuassem, o território sob controle de Iota se expandiria. Oficialmente, pertencia à Aliança Norte-Americana, mas o Japão mantinha controle autônomo. Havia algo que deixou Hard empolgado durante todo o tempo em que as 4 facções ocuparam o Japão. Elas nunca lutaram entre si para expandir seus territórios, mas isso mudou recentemente. Foi devido a um enorme catalisador que causou uma grande agitação, a original Amy, mais precisamente o Kenbu. A inteligência artificial autossuficiente e de aprendizado dentro do Kenbu. Ghost tinha uma IA semelhante, talvez até superior à de Guy. Quanto mais Hard pensava sobre isso, mais ele queria possuí-la. Ele decidiu cooperar com a Global, já que era mutuamente benéfico. Um momento depois, chegaram informações da agência de inteligência. 90% de credibilidade. Ghost ainda estava na zona cooperativa asiática. Como se tinha adaptado às suas velhas estratégias, Hard precisava de uma nova abordagem para combatê-lo. Ele perguntou a Sophie da inteligência se eles tinham rastreado o grupo de Shiba, mas ela disse que tinham perdido o rastro há muito tempo. E com base em especulações, havia muitas direções possíveis que eles poderiam ter seguido. Depois de pensar por um tempo, Hard convidou Ray e Sophia para sair e tomar um pouco de ar fresco. Enquanto isso, depois que Sheba e Mizuru terminaram de manter Kenbu, Sheba, Shin e Gashi se disfarçaram para ir às compras. Ao chegar ao mercado, o grupo se separou para fazer compras. Sheba estava um pouco sobrecarregada pela multidão e acidentalmente esbarrou em Hard. Sheba pediu desculpas e rapidamente se afastou, mas Hard reconheceu sua voz de antes e fez Ray segui-la e compará-la. Depois de terminar as compras à tarde, Mizuru apareceu e convidou o grupo para relaxar nas fontes termais. No balneário, eles se separaram em seções masculinas e femininas. Inesperadamente, Sheba encontrou Hard novamente. Sem rodeios, Hard revelou que estava com as forças norte-americanas e explicou sua missão de capturar o Ghost, o que ele havia falhado. Em seguida, ele revelou a localização atual do Ghost, o que irritou Gashi. Sem deixá-los fazer perguntas, Hard saiu com Ray do lado das mulheres. Sophie também os informou da mesma coisa.
Naquela noite, Ghost atacou novamente a base do exército asiático, causando grandes danos. No dia seguinte, a equipe de Sheba informou Ado sobre a localização de Ghost e sobre Hardy. Gashi, cheio de desejo de vingar seu pai, queria ir imediatamente. E Sheba também estava disposta a ajudar, precisando vingar Risa. No entanto, Ado pediu a ambos para serem pacientes até que a informação fosse verificada. A partir desse momento, Gashi se dedicou ao treinamento. Após 2 dias, a informação foi confirmada. Ghost estava em Okinoshima, onde havia capturado as fortalezas do exército asiático. O exército havia recuado para o continente para estabelecer defesas caso o Ghost lançasse um ataque terrestre. Atualmente, Ghost estava adormecido para reparos e Kei revelou que ainda havia civis japoneses em Okinoshima, abandonados pelo exército asiático. Agora, derrotar Ghost estava diretamente ligado a proteger o povo japonês e a terra natal. Ado então designou a missão de salvar os civis e derrotar Ghost para os 3. O plano envolvia 2 equipes. O time A evacuaria os civis, enquanto o time B, composto por 3 pilotos, realizaria um ataque surpresa no local onde se acreditava que Ghost estava dormindo. Após finalizar o plano, todos se dividiram para cumprir suas tarefas. Nos dias seguintes, a equipe A trabalhou para mobilizar os civis da ilha para a evacuação, enquanto a equipe B treinou intensivamente para o combate. Em pouco tempo, o dia da operação chegou. Naquela noite, muitos barcos navegaram para Okinoshima. A equipe A desembarcou e começou a evacuar civis para os barcos, enquanto a equipe B avançava em direção à localização de Ghost. Enquanto isso, Hardy recuou para colher os benefícios. Ghost já havia despertado e começou a caçar os remanescentes do exército asiático, destruindo e mirando no comandante que uma vez lutou contra Sheba. Nesse momento, o trio chegou e lançou um ataque, chamando a atenção como esperado. Ghost mirou em Shin, sabendo que ela ainda não estava acostumada com seu estilo de luta, e continuava se aproximando dela. Kenbu correu para ajudar, e Gashi ordenou que eles mudassem para a estratégia B. Os 3 atraíram o Ghost para uma área aberta. Nazru sobrevoou para dar apoio. Kenbu lutou com o Ghost, mas ele evoluiu para ter 4 braços de ataque, pegando Sheba de surpresa e colocando-o em desvantagem. Johan forneceu fogo de cobertura, chamando a atenção dele para ambos. Então Nazru disparou uma rede elétrica para prendê-lo. Johan tentou um tiro final, mas Ghost contra-atacou com fios de seus pés, quebrou a rede, agarrou a cabeça de Johan e tentou esmagá-la. Kenbu afastou seu braço e Nazru disparou outra rede para contê-lo. Os 3 recuaram para reavaliar. O poder de Ghost havia evoluído a um ritmo insano. Seu rápido desenvolvimento os chocou. Falando sobre evolução, deu a Sheba uma ideia. Ghost alcançou por trás e Sheba disse a Gashi para executar a estratégia A. Kenbu atraiu-o para a montanha. Gai localizou o armazenamento de munição e puxou-o para dentro enquanto Masaru já estava esperando na frente. Shen disparou 2 camadas de rede para prendê-lo dentro do depósito e Gai selou a porta. De longe, Gashi mirou. A bala atingiu o depósito de munição, desencadeando uma explosão em cadeia que explodiu toda a área. Mas antes que pudessem comemorar, Ghost ficou imóvel no meio das chamas. Ainda assim, eles não desistiram e avançaram novamente. No entanto, Kenbu foi jogado para longe, enquanto Masaru foi arremessado de lado como um brinquedo. Gashi chamou os 2 para lutar juntos como haviam treinado. Hardy continuou observando de longe. Quem quer que vencesse, ele se beneficiaria. Se Sheba ganhasse, o problema do fantasma estaria resolvido. Se o fantasma ganhasse, ele poderia coletar Gai para pesquisa. Enquanto isso, a equipe A evacuou com sucesso os civis e até capturou remanescentes do exército asiático. De volta à batalha, o trio coordenou bem. Mas mesmo tendo sofrido danos, Ghost continuou extremamente forte. Ele voou e destruiu o rifle de Johan para impedir sua mira. Gai suspeitava que não era mais apenas uma inteligência artificial autônoma, mas sim pilotada por alguém. Apesar de estarem em uma luta de 3 contra 1, suas chances de vitória estavam caindo rapidamente. Foi então que Kono ligou e ordenou que recuassem, dizendo que já haviam cumprido metade da missão. Mas Sheba recusou, sabendo que Ghost nunca os deixaria ir. Ele prometeu voltar vivo e pediu ao tio para não se preocupar. Ao ouvir isso, Kono concordou em enviar suprimentos adicionais. O trio retomou o ataque. Ghost deu um soco em Kenbu e jogou Masaru no chão, depois quebrou o braço de Masaru e tirou a perna de Johan. Shen mal conseguiu puxar Gashi e os 2 conseguiram se esconder. Kenbu estava observando Ghost de longe. Eles usaram uma câmera térmica e descobriram que a fonte de energia que ele usava estava localizada em sua cauda. Isso explicava por que ele conseguia enfrentar todos os 3 sem gastar energia enquanto eles faziam isso. E essa era sua fraqueza. Se continuasse a manter uma alta temperatura sem liberar o calor interno, acabaria superaquecendo.
Os três então se reagruparam e compartilharam energia entre si. Johan e Masaru transferiram toda a sua energia para Kenbu, para que Shiba pudesse derrotar Ghost. Depois disso, Kenbu continuou lutando contra Ghost enquanto o Tenente e Johan assumiram posições de ataque. Shiba continuou atraindo Ghost para o armazém de Yami do exército asiático para um ataque. Ele avançou no depósito e então controlou os amigos para atirar em Shiba. Mas Kenbu já tinha pulado para fora e detonado o depósito. Claro, Ghost ainda estava firme. Nesse ponto, houve uma notificação de que os dois haviam alcançado sua posição. No entanto, Kenbu estava gradualmente perdendo terreno. Nesse momento, Guy não teve escolha, a não ser quebrar o limitador. Era a única maneira de derrotar Ghost. Sem hesitação, ele concordou. Claro, depois de quebrar o limitador, Kenbu ficou mais rápido e, em um instante, cortou um dos braços de Ghost. Os dois estavam agora em pé de igualdade. Kenbu atraiu Ghost para uma área em chamas. Shiba e Guy coordenaram para socar Ghost, não dando quase nenhuma chance de contra-atacar. Quando ele destruiu outro dos seus braços, foi quando o tenente saltou e decapitou Ghost, e Johan destruiu sua cauda de energia à distância. Ghost caiu e Kenbu voou para dar o golpe final. Mas a espada quebrou, e todo o sistema de Kenbu sobrecarregou. Ao mesmo tempo, Ghost também superaqueceu e estava emitindo calor. Em apenas alguns minutos, ele explodiria devido ao calor excessivo. No entanto, Ghost correu para o oceano para se resfriar, evitando a explosão. Kenbu estava no caminho, determinado a morrer com ele se fosse necessário. Não querendo deixar algo como o que aconteceu com Risa acontecer novamente, e para vingar o pai de Gashi, Shiba decidiu se sacrificar. Ele daria a vida para proteger todos que amava. Nos momentos finais, Shiba e Guy tiveram uma última conversa. Não importa o que acontecesse, os dois iriam juntos até os confins da Terra. Depois de dizer isso, Guy perdeu a conexão. Shiba agradeceu-lhe por mostrar que o mundo ainda continha muitas coisas belas. Então ambos explodiram junto com o Ghost. A equipe A conseguiu evacuar os civis com sucesso. A atmosfera ficou sombria ao receber um relatório de que um piloto havia perdido o sinal. Um prazo foi notificado. Quando foram verificar, não havia mais nada. Mas eles não puderam lamentar por muito tempo, pois ainda havia missões a serem concluídas. Shen e Gashi disseram adeus a Shiba e seguiram em frente. Enquanto isso, Had recuperou alguns fragmentos de Ghost. Ainda mais chocante foi que sua IA permaneceu intacta. A primeira parte do anime termina aqui. Adeus.